Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Paulo César Leandro Simplício, Wilden Vieira. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 13ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Ofício de número 135, ano 2014. Assunto: proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal de Piraí para o exercício do ano 2015. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 28, inciso 4º, seção 7ª, das atribuições da mesa diretora da Lei Orgânica do Município de Piraí, encaminho a Vossa Excelência proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal de Piraí para o exercício do ano 2015, no valor de R$ 6.964.000, elaborado de acordo com o demonstrativo em anexo, e que, após análise e aprovação pelo plenário da Câmara Municipal de Piraí, deverá ser encaminhado e incluído na proposta geral do município. Destaco que a fixação das despesas do Legislativo para o exercício do ano 2015 está calculada com base na receita efetivamente arrecadada pela Prefeitura Municipal de Piraí no período de janeiro a julho do ano 2014, e a receita estimada no período de agosto a dezembro do ano 2014 está calculada por média de arrecadação nos últimos meses. Ressalto que o repasse para o Legislativo foi apurado sobre o índice de 7% sobre o total das receitas tributárias e as transferências constitucionais, acompanhado a Lei Orçamentária de número 1144, do dia 2 de dezembro do ano de 2013, aprovada para o exercício em curso. Alerto que a manutenção do atual quadro de pessoal para os exercícios futuros dependerá do comportamento das receitas arrecadadas pelo Poder Executivo, de onde se formará a base dos orçamentos desta Casa. Atende-se também que diz a Lei Municipal de número 1170, do dia 15 de julho do ano 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício do ano 2015, principalmente em seu artigo 11 e parágrafos, quanto à limitação de empenho, e artigo de número 25, no item 1, 2, 3 e 4, sobre as despesas total com o pessoal, sobre os limites estabelecidos e de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar de número 101, do dia 4 de maio do ano 2000. No demonstrativo das despesas com o pessoal estimada para o ano 2015, o percentual é de 4,11% sobre as despesas com o pessoal, e sobre a receita corrente líquida, também estimada no valor de R$ 140 milhões para o exercício de 2015. Isto não excederá o limite máximo estabelecido, que é de 6%, atendendo assim o que dispõe os artigos 18, 19, 20 e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à emenda constitucional de número 25, do dia 14 de fevereiro do ano 2000, em seu artigo 29, folha A, parágrafo 1º, atingirá o percentual de 69,78%, demonstrando que também será atendido, não ultrapassando o limite máximo do permitido, que é de 70%. Informo ainda a Vossa Senhoria
que, para efeito de análise da atual proposta orçamentária, foi considerado o quantitativo de 70 servidores e 11 vereadores, sendo estimado para o exercício do ano 2015 um índice de 7% de aumento salarial, considerando a meta de inflação do Banco Central do Brasil para o ano de 2015, que é de 4,5%, com margem de tolerância de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na certeza de que o orçamento desta Casa foi confeccionado dentro das normas legais vigentes, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, reiterando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Liliane de Souza Marcos, Divisão de Orçamento e Contabilidade. Requerimento de número 75, ano 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja encaminhado o expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à Light o reposicionamento do poste de número 7661527, na estrada Sanatório da Serra, no bairro Ponte de Cimento, neste primeiro distrito. O poste mencionado está localizado no meio da rua, em frente à casa de número 181, dificultando o fluxo dos veículos, visto que no local só dá passagem para um carro por vez, o que pode vir a causar acidente. Por tais razões, considera-se conveniente a retirada do referido poste por motivo de segurança. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador. Indicação de número 264, ano 2014. O vereador Alzemiro dos Santos Dias, no uso de suas atribuições, solicita ao Poder Executivo que tome as providências cabíveis no sentido de enviar a esta nobre Casa um projeto de lei de emenda à Lei Orgânica do Município de Piraí, alterando o artigo 97, inciso 6º, para o seguinte texto: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias ou 40 horas semanais para todos os servidores públicos do município. A Organização Internacional do Trabalho recomenda a redução da carga horária desde o ano de 1935, com o objetivo de minimizar o desemprego no mundo, que até 2018 deve atingir, segundo projeções, 215 milhões de pessoas, contingente superior à atual população brasileira. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal se prepara para discutir este texto, que diminui as atuais 44 horas semanais estabelecidas em 1988 no país. Tal redução da jornada de trabalho pode aumentar a demanda por novos trabalhadores, propiciando que o mesmo trabalho seja repartido por mais pessoas, o que resulta, portanto, em mais empregos. A redução da jornada de trabalho traz ainda um significativo ganho de produtividade, devido à maior satisfação dos trabalhadores, que passam a ter mais tempo livre para o lazer e trabalho mais descansados, o que reduz a ocorrência de acidentes de trabalho e de faltas por motivo de saúde. Diante da proposta, que vem sendo discutida em âmbito nacional, e ainda diante do atual quadro de trabalho em nosso município, principalmente com o intuito de valorização do trabalhador, servidor público, vimos solicitar o melhor empenho do Poder Executivo no intuito do envio a esta Casa Legislativa desta emenda à Lei Orgânica do nosso município, alterando a atual jornada de trabalho de alguns servidores de 44 horas para 40 horas semanais. Desta forma, apresentamos a presente indicação para apreciação dos nobres edis, e, sendo aprovada, que seja encaminhada ao senhor prefeito, que certamente se sensibilizará e acolherá o presente pedido. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2014, assina Alzemiro dos Santos Dias, vereador.
Indicação de número 265, ano 2014. Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente a urgente necessidade de se efetuar obras de reparo nos buracos existentes na rua Renato Breves, no bairro Casa Amarela, em Piraí. Devido às infiltrações das águas pluviais, o asfalto cedeu, o que vem causando grandes transtornos aos moradores, principalmente aos motoristas, que, para desviarem, correm o risco de colisão, pois precisam trafegar na contramão em virtude do buraco que se formou no meio da rua. Vale ressaltar que os próprios moradores já tamparam os buracos por várias vezes. Só que, com o fluxo de veículos, o material utilizado cede, agravando ainda mais a situação. Por tais razões, esperamos de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2014, assina Paulo César Leandro Simplício, vereador. Indicação de número 266, ano 2014. Paulo César Leandro Simplício, vereador no uso das suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a viabilidade de implantação da academia ao ar livre na praça, localizado na rua Renato Breves, no bairro Casa Amarela. A solicitação tem por finalidade proporcionar um local adequado para a prática de exercício físico para os idosos, uma vez que os moradores da localidade não dispõem ainda deste benefício. Pelo exposto, entendendo plenamente justificada a presente solicitação, espero de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2014, assina Paulo César Leandro Simplício, vereador. Senhor presidente, quero justificar a ausência do vereador Eco, que ainda continua em observação com a cirurgia que ele fez na boca, tá? Justificado, vereador. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente. Demais membros da mesa, os companheiros aí, vereadores, o público presente. Bom, gente, a gente quando fala de política, a gente procura ressaltar que é uma ferramenta maravilhosa para dominar as desigualdades e trazer mais justiça social para um povo. A gente tem notado, a América do Sul passou por um processo onde praticamente todos os países eram comandados por generais. Era uma ditadura militar que a gente via, começando lá em cima na Venezuela, que ainda é, até chegar no Uruguai. Eram todos países comandados por militares, onde se agia com mão de ferro, geralmente defendendo interesses dos países europeus e americanos, lá os Estados Unidos principalmente. E nós vivemos um momento difícil, em que não se existia eleições, a grande parte aqui dos nossos municípios, vocês se lembram muito bem, eram prefeitos nomeados, em Piraí teve um, o Emílio Silva foi prefeito nomeado pela presidência da República, os generais que dominavam a época de 1970 até 72, Emílio Silva até que construiu aquela rodoviária ali, ele foi prefeito nomeado aqui pelos militares. Ali em Volta Redonda eles colocavam com área de segurança nacional. Caxias, porque tinha aquela refinaria, área de segurança nacional. Angra dos Reis, depois botaram a usina nuclear, área de segurança nacional. E aí predominou ainda por muito mais tempo a nomeação dos prefeitos dessas cidades. Mas a gente tem observado que a política é isso que a gente está vendo no nosso dia a dia. Aqui em Piraí ela tem uma forma bastante diferenciada. Eu sempre tive nesse Piraí, pelo tempo que vivo aqui,
fiz um estudo completo da parte das administrações que aí passaram. A prefeitura, uma época, a gente só tinha como fonte de receita Schweitz e mais alguns impostos que a gente tinha aqui em Piraí. Era um município que tinha Pinheiral como um grande divisor para a gente ter despesa orçamentária, que era um distrito que se equiparava praticamente com a sede do município. E aí depois nós tivemos a emancipação de Pinheiral, onde hoje é um município que não tem ligação mais, a não ser algumas questões previdenciárias, ligada ao nosso município de Piraí. Então a gente vê, eu mudei para Piraí em 1968, em novembro, e aí fui morar na Vila das Palmeiras, até ontem estava aqui a nossa associação de moradores. Lembro muito bem que fiz algumas visitas, onde a gente tinha aqui uma barragem que trazia água para dentro da cidade. Era uma barragem que sobe ali pela Vila das Palmeiras, vai lá na terra da Raimundo Osório. E era um serviço que não trazia qualidade, a água não era tratada, era uma simples represa com a canalização da água e distribuía para a população, principalmente aqui do centro da cidade. Aí depois fizeram o convênio com a SEDAI, na época da década dos militares, que tinha um plano chamado, que era o PLANASA, Plano Nacional de Saneamento Básico, em que grande parte dos municípios aderiram a fazer a concessão à SEDAI, que até hoje existe aqui no município, fazendo atendimento aí. Aí foi feita essas substituições, na parte principalmente de distribuição de água. Lembro que grande parte do município, logo depois, 3 anos, depois eu fui morar no asilo, e lá quando cheguei não tinha posteação, era uma caixa gigante, uma caixa distribuidora de energia, onde era aquele negócio, espécie de uma favela, que se puxava energia por conta própria. Você tinha um medidor que ficava próximo ali, aquele predinho onde morou o Hudson, dali para dentro, era tudo a parte de fiação pouco protegida, uma coisa bastante desfavorável para nós consumidores. Lá a maioria do pessoal tinha água, era de poço, não tinha água da SEDAI, ruas não eram calçadas, o número de casas era muito pequeno. Aí logo depois houve distribuição de terra, com metodologia política. Ali foi para eleger uma série de pessoas que depois tiveram a história dentro de Piraí. E ali houve aquela explosão demográfica, tanto na parte habitacional quanto na parte de moradores. Hoje o maior bairro do município de Piraí é o bairro do Asilo. Aí nós tivemos o crescimento daquele bairro, onde hoje a gente tem aí milhares e centenas de casas ali. Houve uma melhora no padrão das casas, tem até hoje uma rua que passa lá por cima, a Rua Guarani, foi asfaltada, foi feita uma rua, foi feita posteação, iluminação pública, calçamento, na época era o calçamento feito pela própria prefeitura, com os seus funcionários e a parte daquele intertravado, e foi melhorando um pouco a vida dos seus habitantes ali no município de Piraí. A prefeitura, na época a gente tinha a SEDAI muito pequena, a prefeitura, que era o outro órgão empregador, a Light, e a Schweitz, que grande parte dos funcionários eram de Barra do Piraí. Sempre ali a predominância de funcionários sempre foi com o pessoal mais ligado à Barra do Piraí. E nosso município teve, depois, principalmente da década de 90, problema sério, que foi a privatização da Light, onde houve um desemprego muito grande, e aí foi se procurando novas alternativas. Quando veio a Sintra, se instalou, teve uma época até que nós observamos o número de empregados que tinha da Sintra de Piraí era muito pequeno, em relação à totalidade, tinha 58% de fora e 42% que eram de Piraí. A Sintra foi vendida e hoje a gente vê aí ICMS da energia, uma conquista política. Foi o Luiz Fernando Pezão que lutou aí, teve o desembargador, que hoje é desembargador no Rio de Janeiro, que mostrou aí como é que foi a luta dele para poder conseguir botar na receita do município a estimativa da forma de cálculo, e foi pelas vias judiciais, usou todo o conhecimento político para a gente conseguir, logo no primeiro mandato do Tutuca, aumentar
a nossa receita em 67,8%. O município de Piraí teve realmente uma característica completamente diferente em relação aos demais. Aí nós tivemos essa fábrica da Sintra, que hoje é da Ambev, passando por uma expansão gigantesca, trazendo mais emprego, trazendo mais receita para o município. Hoje é um município que a gente só perde em receita para Porto Real, que lá também era um distrito, foi emancipado, e o distrito, devido às 3 fábricas, principalmente de automóveis, de vidro, que tem lá, eles deram um salto muito grande em termos de receita e o número de habitantes lá também é menor. Então, a política que a gente observa traz resultados. A gente precisa melhorar a área habitacional, precisamos. Piraí precisa de um projeto do Minha Casa Minha Vida, de casas populares, com parques de diversões. A gente precisa investir na área de educação, precisamos. O Ministério dos Esportes está em Brasília, está repleto de dinheiro lá, que a gente precisa apresentar projeto para botar essas crianças em atividades, para evitar que vão para o mundo dos tóxicos e dos entorpecentes. E isso a gente tem que estar trabalhando nessa casa. O prefeito tem uma parceria maravilhosa, está aí agora, acabamos de receber, tem ali o parecer do Ministério Público Especial, que é o Ministério Público que trabalha junto com o Tribunal de Contas do Estado, tem um parecer de um conselheiro, todos eles favoráveis à aprovação das contas do prefeito de 2013. Nós vamos viver daqui uns dias aqui uma audiência pública da maior importância, onde se vai se discutir a LOA, a Lei Orçamentária Anual, importantíssimo para a vida do município, o que nós vamos fazer em 2015. Então, isso é que é a política de maneira correta. Eu não sou mercenário, eu estou na política porque eu acho que é um caminho de ajudar a diminuir as desigualdades, levar desenvolvimento para os bairros que precisam. Eu ontem falei aqui, a gente não mora lá no Alto do Asilo, que lá é uma visão mais bonita. Mora lá porque não tem condição de comprar um pedaço de terra numa área nobre, bonita, que o corretor ali pode vender. 1 minuto, vereador. E isso a gente tem observado, que às vezes a gente precisa caminhar por uma regularidade fundiária. A gente viu um projeto aí que trabalhou recentemente, a regularização fundiária das terras do município de Piraí. Precisa ser feito isso. A gente precisava criar um projeto. Hoje a gente pega um projetista, se ele fizer casa de 70 metros, de 100, de 120, que a grande massa de pessoas pobres vai pegar casa de 60 metros quadrados, 75, 90 metros quadrados, ele não vai fazer casarão. Criasse uns projetos lá, aquilo depois que tem um projeto pronto, aquilo ali a gente tem o AutoCAD e é só ir fazendo cópia desses projetos, ajudar essa população a estar regularizando, a isentar de uma série de taxas aí, para regularizar esses imóveis. Então, a gente pode, através do nosso órgão público, estar ajudando essas comunidades. Eu vejo o bairro do Asilo hoje difícil da gente consertar o que está de errado, difícil, porque está todo mundo muito colado, casa geminada, difícil acesso, uma parte muito alta, precisa de fazer um reparo, precisa de consertar um esgoto, precisa de consertar uma energia, muito difícil, tem lugares que caminhões não chegam. Às vezes, como é que eu vou fazer para botar um caminhão MUNC lá para trocar um transformador no meio daquela parte? Como é que você faz? Um transformador pesa 2.000 quilos. Como é que eu vou fazer para chegar lá, para poder fazer essa... A coleta de lixo é muito difícil. Grande parte dos moradores tem que colaborar, tem que carregar o lixo dele, porque lá em Belfor Roxo eu trabalhei, eles compraram um triciclo, veio da Coreia, uns triciclos para poder subir lá em grande parte dos bairros que são ocupados, para poder fazer retirada de lixo, porque não tinha como ter acesso através de... Ou você vai pegar um cavalo, vai pegar um animal lá, um quadrúpede, para poder ir lá buscar o lixo. Como é que você vai fazer? Se não entra um caminhão de coleta de lixo. Aí precisava trocar um transformador num lugar. O caminhão da Light não chegava lá. Como é que eu vou fazer? Tudo ocupado, como é que você vai fazer? Aí a Light, não chega porque eu não tenho acesso. Como é que eu... Isso são questões que o poder público tem que estar ajudando. A gente precisa realmente parar um pouco para pensar e ajudar essa população. A gente tem que ajudar a regularizar, tem que ajudar a ver aí um lado social desses IPTUs, às vezes grande parte das famílias que hoje estão inscritas naqueles programas sociais do governo, tem que ficar isenta. Não é renúncia de receita. Tempo encerrado. É, infelizmente, a falta de possibilidade econômica de estar arcando com algumas despesas. Obrigado, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação único o requerimento 73/2014 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior.
Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providência junto à empresa brasileira de Correios para que seja realizada a entrega regular das correspondências na rua Juliano Alves da Silva, no distrito de Santa Anésia. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento 74/2014 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre o corte de insalubridade dos agentes comunitários de saúde. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Alzemiro. O poder público, quando tem interesse em dar solução em alguns problemas de área social, se quiser faz muito bem feito. Aqui o município de Piraí poderia muito bem também fortalecer o programa da renda mínima aí, que a gente tem Bolsa Família hoje. A gente vê que o município de Piraí é extremamente desigual. Nós tínhamos aí cadastrados para pegar a Bolsa Família mais de 2.000 famílias, aproximadamente 10% da população de Piraí. E o que a gente observa nesse detalhe? Atende 1.570 aproximadamente, que recebem, e tem mais 600 ou 700 cadastrados para serem incluídos no programa do Bolsa Família. Bolsa Família quer dizer o quê? Abaixo da linha da miséria. Então o município, quando tem a sua possibilidade, que eu estou vendo ali que tem superávit no ano de 8 milhões e pouco, está ali. Está na primeira página ali da prestação de conta. Pode muito bem investir isso nas pessoas de baixa renda, tranquilamente. E isso a gente precisa de uma ação que essa casa pode ajudar. Eu não tenho sombra de dúvida, quando a gente existe algum repasse que pode ser devolvido, pode determinar que possa esse dinheiro ser investido em algumas áreas. A gente pode muito bem incentivar a parte do esporte, a parte das bandas de música, onde o Cezinha falou aqui sobre a fanfarra que tocou lá no 7 de setembro. Isso é uma maravilha, eu fico muito contente quando eu vejo a banda do Jaci lá, que foi meu professor, lá instruindo uma série de crianças, e sobrevivendo lá, inclusive tem o subsídio aí da nossa cultura, ressalto isso, que não tenha dúvida, representa muito bem o município de Piraí quando vai fazer qualquer atividade fora do nosso município, representa muito bem a banda Santa Cecília Rosalense. Então eu fico observando uma campanha ontem, meu companheiro Russo falou aqui, da campanha de doação de sangue. Eu doei sangue por mais de 40 anos. Eu comecei quando eu estava no Exército, em Resende. Inclusive, eu me lembro, qualquer soldado, se ele fosse lá e doasse sangue, lá tinha a 4ª parte, justiça e disciplina. Você recebia um elogio pelo seu ato lá, que você fez a doação do seu sangue, para poder te motivar. Aquele soldado era elogiado no boletim, na 4ª parte da justiça e disciplina. Aqui, por exemplo, o município de Piraí pode incentivar isso. Tem os servidores, tem uma série de pessoas que às vezes têm esse ato voluntário de vontade. Eu, devido a um desnível meu, descontrole do açúcar no sangue, ultimamente estou impedido de doar, mas sempre doei. Quando essa moça aqui do hospital sempre me chamou, eu entrava na Kombi e ia em Volta Redonda, por último agora, ia em Barra Mansa e por último agora em Volta Redonda. Sempre fiz minha doação com o maior prazer. E há poucos dias eu compareci lá no Rio de Janeiro, na Rua Frei Caneca, e a moça, a médica que me atendeu, naquela prévia que eles fazem, me disse que devido eu estar tomando metformina, que não era aconselhável doar sangue. Eu teria que baixar isso aí sem tomar medicamento e para mim voltar a ser um doador costumado, está sempre doando ali o sangue. Então tem coisas que nós fazemos aqui, uma coleta seletiva, um incentivo para quem ajudar a fazer a separação do lixo, ensinar essas crianças as leis do meio ambiente, da gente preservar nossas matas, de não ficar fazendo esses incêndios, igual a gente tem visto aí, incêndio quase todos os dias, é queimada para todo lado. Hoje eu fui a Miguel Pereira, vi uns 3 incêndios no pedaço por onde eu passei, nessa estrada que a gente vai aqui por Morro Azul. Isso realmente eu acho que é uma coisa criminosa, destrói o nosso meio ambiente. A gente precisa realmente, negócio dos lixões, que já tem prazo determinado para acabar, até o aterro sanitário é uma forma ainda hoje, ambientalmente incorreta de fazer o sumidouro do lixo. A gente tem que
preservar isso fazendo reciclagem. A gente não pode mais ficar fazendo aterro sanitário e toda hora ali degradando o meio ambiente, que a gente fica enterrando o lixo, aquilo gera gás e fica anos e anos aquilo lá queimando. É um gás extremamente nocivo à atmosfera, que traz o efeito estufa. Então a gente precisa de botar uma escola de qualidade, a gente precisa realmente de botar uma lógica hoje aí dos esportes para essa criançada, principalmente a área de futebol. Eu acho que Piraí tinha que aproveitar um potencial do Ricardo Teixeira. Hoje ele está aqui pertinho, Barra Mansa vai jogar a primeira divisão do Campeonato Carioca, Resende, primeira divisão do Campeonato Carioca, Volta Redonda, primeira divisão do nosso Carioca do Rio de Janeiro. Carioquinho, o ano que vem vai ter Barra Mansa, Volta Redonda e Resende. E ontem até o César estava falando aqui, Zezinho, com todo respeito a gente tem pelas nossas equipes, eu quero ver equipes de futebol com jogadores de Piraí. Pelo amor de Deus, não vamos importar os caras lá do Rio de Janeiro, do Vasco, da onde venha, e dizer que está representando Piraí. Aí não é Piraí. Quero ver a garotada de Piraí tá jogando. Pode até perder. Nós vamos lá torcer, a gente tem que ser insistente. E vamos realmente ver o povo de Piraí. Eu quero ver voltar aquela garotada no futsal, no futebol de campo. Cansei de ir no Lages quantas e quantas vezes lá, ver os jogos lá do Lages, aquela Copa Piraí tão bonita que tinha, o CIP lá por muito tempo, lá a própria empresa ajudou muito na construção lá daquele estádio de futebol. As empresas hoje têm uma lógica, a lógica deles é assim, vamos produzir papel. Qual é o foco deles? Produzir papel. A área social, a prefeitura se vira. A área médica, a área do Grêmio, ela doou tudo, ela não quer saber de nada. A Light ali assumiu, qual é a sua obrigação? Gerar energia e botar no sistema. Não quero saber de água, não quero saber de cassino, de igreja, acaba com tudo. Eu não quero saber de cortar grama. A minha obrigação aqui, gerar energia e botar no sistema. Senão a ANEEL vai querer me multar porque eu não estou cumprindo com as minhas metas. Então hoje, esses executivos que vão para lá, a filosofia deles é atividade fim. Qual a atividade fim? É esticar cabo, botar energia, gerar energia, cortar a luz. A obrigação deles hoje é dinheiro para dentro do caixa. Não quero saber o que é o lado social. O lado social é com a prefeitura, é com a secretaria lá de esporte, o colégio, há muitos anos já, o Aranha, Luiz Oswaldo Aranha passou para a mão do Aurelino, fez um contrato aí com subsídios em michuruco aí e botou todo mundo para a mão da prefeitura. Hoje lá, a parte do IPTU que é cobrado, tem que fazer coleta de lixo, tem que fazer limpeza urbana, tem que botar iluminação pública. Isso é a obrigação deles, hoje não querem saber. Inclusive casas lá, que eles não estão ocupando, passa a máquina, derruba, não precisa ter casa, não quero pagar IPTU. Fez uma série de permuta de dívida de IPTU com o município de Piraí, doando algumas partes aí desses imóveis. Então hoje a filosofia das empresas é especificamente a atividade fim deles. A Bev, produzir cerveja, produzir refrigerante, produzir lá os energéticos, não quero saber do lado social. Lado social a prefeitura se vira. Igual quando eu tive com um diretor da Light, olha, estamos pagando a mudança de quem já está desempregado até 500 quilômetros de distância. Não queremos nem levar o problema para Piraí, não. O prefeito já deve estar cheio de coisa para fazer. Hoje nós fazemos uma mudança, damos um incentivo para ele mudar. Estava 9 mil na época, 9 mil para o cara mudar em 30 dias e o caminhão para levar a mudança dele até 500 quilômetros de distância. O nome do cara é do irmão lá do cara que era diretor da CSN, que depois virou até deputado aí. Josias Quintal, não sei o que Quintal, era um quintal desse aí. Então a gente ficou observando. Hoje, grande parte do serviço médico é municipalizado, todo ele, a gente só recebe repasse, está ali muito claro ali, que infelizmente é uma vergonha, que hospitais que queiram sobreviver têm que fraudar R$ 5 uma consulta do SUS. R$ 5. Não compra nem sanduíche aí. Não compra sanduíche, é o valor de uma consulta que o SUS repassa para pagar aí o Sistema Único de Saúde. Aí tem que estar cometendo fraude em cima de fraude, porque às vezes o hospital não consegue sobreviver. Como é que você vai... É o que eu falo, igual quando o imposto de renda coloca, eu tenho que abater por um filho o ano inteiro R$2.000. Eu tenho que abater da escola 3.200. Se eu pago 8, 9 lá na faculdade durante o ano, na hora de abater só 3.000. Por que só 3.000?
Não é o valor devido que eu paguei na faculdade. Então está querendo que a gente também haja de má fé. Porque isso é uma covardia que se faz. Se eu vou abater com o filho durante o ano inteiro que eu criei, 2.160. Pode pegar o site aí do Imposto de Renda e observar. Então, isso tudo que a gente tem observado, a gente precisa lutar politicamente para viver uma nova realidade. E nem tudo está perdido. Temos candidatos excelentes. A gente faz um perfil, faz a biografia, estuda, vamos ver, tem candidatos excelentes. Tem candidatos que são mentirosos, vão para lá fazer promessas que não vão cumprir. Tem candidatos que realmente vivem sonhando no mundo da lua, que não era nem para estar lá candidato. 1 minuto, vereador. E a gente precisa realmente escolher candidatos que tenham um compromisso de fazer a saúde melhorar. A população humilde precisa de uma saúde decente, uma saúde de alto nível. A educação melhorar é a forma de desatrelar, desalienar essas pessoas para que realmente, na hora que vão à urna, possam saber escolher de verdade uma pessoa que tem compromisso e que vai trabalhar de forma correta para fazer justiça social. Ver a parte que a gente tem da habitação, da parte da mobilidade urbana, que hoje é o grande problema dos grandes centros. A gente precisa realmente estar escolhendo as pessoas que, a hora que vão para uma casa legislativa, não vai defender interesse de empresário. O empresário é aquilo que eu falei, ele critica demais, mas é o grande sanguessuga dos cofres públicos, é através das maracutaias que a gente viu aí. Quem que mantém essa máquina eleitoral aí, essa máquina política? É através das empreiteiras, dos banqueiros, dos frigoríficos gigantescos. O Brasil hoje tem o maior frigorífico de carne processada do mundo. Tempo encerrado, vereador. Então a gente tem que estar olhando isso com carinho para a gente não persistir no erro. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Ontem o nobre vereador Charlie falou de uma reclamação que ele recebeu em Arrozal sobre os bares que o executivo querem acabar e tirar a venda de bebidas alcoólicas. Como eu tinha feito uma indicação a respeito disso, não exatamente isso, eu procurei me informar, até para ajudar meu amigo a dar a resposta lá ao reclamante dele. E eu fiz uma indicação que regularizasse aqueles 3 quiosques e que proibisse a venda de cervejas, de bebidas em garrafas, coisas que já por lei já é proibido vender em praças e outros lugares públicos. Então, só para esclarecer, conversei com o vice-prefeito nosso e ele disse que o projeto da prefeitura não é acabar com a bebida alcoólica, e sim com as bebidas em garrafas. Porque esse projeto, essa indicação que eu fiz, para que aproveitasse melhor aquele espaço daquela praça lá. Lógico, eu sou favorável aos bares, até porque gosto de ir num bar, mas nós temos que pensar em melhorar essa cultura nossa aí, para que essas crianças nossas não fiquem só enfiadas em bar. E o intuito de acabar com a bebida em garrafa foi porque depois que alguns engraçadinhos bebem uma quantidade maior, usam a própria garrafa como arma. Só para esclarecer isso aí, tá, meu amigo Charles? Eu fui lá em busca dessa resposta lá. Você pode até passar para a pessoa que te falou que não é verdade. O executivo não pretende acabar com a bebida alcoólica lá, a venda de bebida alcoólica nesses quiosques. E sim, inclusive pedido deles, dos próprios donos dos quiosques, que regularizasse para que fosse vendido só bebida em lata. Tá? Então, já até pediram isso e eu acho que isso vai ser regularizado agora, mas não proibição de vendida de bebida alcoólica. Não. Eu fiz um requerimento sobre a Light, exatamente poste dentro da rua. Sei que a nossa cidade é uma cidade um pouco antiga, vamos dizer assim, e muitas das ruas não foram projetadas antes. E por isso, depois de um certo tempo, o movimento de veículos cresce
e os postes acabam ficando dentro das ruas. E ali na estrada de Sanatório da Serra tem o mesmo problema que até o nosso vereador Flávio Banana falou do Varjão. Então, posta exatamente dentro da rua. Estou fazendo um requerimento. Já fiz o ano passado o mesmo requerimento, não foi atendido. E também não acredito que vai ser atendido, mas a minha obrigação é continuar pedindo e brigando para que isso possa mudar. Quem sabe um dia a Light vai querer que a gente suba aqui só para elogiá-la. Eu acho muito difícil. Se o governo comprar lá novamente, o governo brasileiro comprar novamente, aí eu acredito que sim, porque quando vim para Piraí era outra história Light, depois que ela foi privatizada. Ontem a gente falou muito aqui em privatização, tem os prós, tem os contras. A Light é uma que, infelizmente, foi uma coisa erradíssima que foi feita. Já outras, eu acho que a CSN, por exemplo, foi ótimo, que era um cabide de emprego onde só tinha greve, e hoje produz lá. Bom, enfim, não é esse o assunto que eu queria falar. O Nobre Osimiro estava falando sobre o poder da política. Realmente, Osimiro tem um poder incrível, só que infelizmente usam mais no intuito de destruir o país e não deixar crescer. A burocracia atrapalha tudo nesse país. Você vê o nosso caso de Piraí aqui, ó. Nós temos obras paradas, por quê? Existe uma burocracia, onde depende do juiz determinar que pode cancelar o contrato ou não. Só que isso demora meses, às vezes até anos. Essa burocracia atrapalha o nosso país por demais. Tinha que dar um jeito de melhorar isso aí. Nós temos as chuvas de 2013, que devassou parte de Piraí, foi pedido dinheiro e a burocracia novamente impediu. O dinheiro chegou agora, 1 ano e 6 meses após o pedido para esse dinheiro, que chegou. Quer dizer, se em 2014 tivesse a mesma necessidade de chuva em Piraí, teria acabado. Teria acabado. Aí depois ele recebeu dinheiro para comprar flores, né, naturalmente, para as pessoas que morreram soterradas na chuva. Então essa burocracia nojenta que existe nesse país tinha que acabar. Mas é o que eu já falei várias vezes aqui. As pessoas que liberam ou deixam de liberar verbas assim, eles moram em palacete, pagam pelo nosso dinheiro. Eles vão sentar a cabeça quem está morando no morro, que a casa está de pendurado? Duvido que vão. Né? Se tivesse uma lei onde eles pudessem receber o mesmo tanto de dinheiro para pôr no bolso deles, pode ter certeza que esse dinheiro sairia em 2 dias. Eles iam trazendo a mala aqui. Traziam a mala para a gente aqui. Então, essa burocracia nojenta acaba atrapalhando muito. Só isso. Com a palavra o vereador Cezinha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, público presente, os amigos internautas. Hoje eu não ia nem falar, mas como foi citado aqui pelo vereador Osimiro, queria só justificar aqui. Ontem, quando eu parabenizei a equipe de futsal, que foi campeão no final de semana, eu parabenizei com muita satisfação, por isso mesmo que o senhor falou, por ser uma equipe de Piraí. A equipe Sub-17 foi campeão de uma Copa importante, uma Copa Balbino da Fonseca e Valença. A equipe Sub-15 ontem foi campeã de uma Copa também da Liga Estadual. Então eu fico satisfeito, uma grata satisfação de vir aqui parabenizar por esse motivo mesmo, de estar sendo formada uma equipe de Piraí para poder lá na frente estar substituindo esses valores que são passados por pessoas de fora. Entendo, como o nobre vereador falou aqui, que eu também não concordo com isso, de trazer jogadores de fora só para levar o nome de Piraí. Eu acho que temos atletas hoje, profissionais dedicados na nossa rede, como está sendo dos meninos que eu mencionei ontem aqui, do Caio e do Breno, que está à frente dessas equipes lá do Sub-17 e o Sub-15, estão fazendo um bom trabalho e formando atletas para lá na frente estar fazendo esse trabalho. Então, eu parabenizei com muita satisfação e parabenizo
com muita satisfação, a Secretaria de Esporte, aos meninos lá que está à frente desse projeto, e ao coordenador Fábio Paulino. Só para esclarecer. Queria falar um pouquinho também das duas indicações que eu fiz hoje. Eu, ontem, acho que puderam perceber que eu fiz indicações para a Vila das Palmeiras, onde eu estive lá conversando com a comunidade na semana passada. Um outro dia eu passei pela Casa Amarela, também parei para conversar com algumas pessoas, e na rua Renato Breves, esses moradores me levaram para ver esse buraco que está lá. Assim, eles falam que há anos. Não é de agora, não. Que eles vão lá, já tentaram tapar de uma tal maneira e tal, mas devido à infiltração, volta o buraco. Então tem que o poder público e o executivo tomar uma providência para que não ocorra nada pior ali, porque a gente lá vindo e vários carros quase causando acidente ali. E a implantação da academia ao ar livre. Ali na rua Renato Breves tem várias pessoas que moram ali, vários idosos, que sentem essa dificuldade de estar vindo até outros lugares onde tem essa prática do esporte para a terceira idade. Acredito que nem só para a terceira idade, mas para o jovem, para a criança, ter essa atividade dentro do bairro, na rua, eu acho que é muito importante. Por isso, dessa outra indicação. Queria também aproveitar e falar um pouquinho mais da fala do vereador Alzimiro hoje, que eu concordo em número, gênero e grau tudo que você falou aqui. Que realmente temos que pensar, quando esse superávit que está na primeira folha aí, também fiquei até satisfeito. Também acho que tem que ser feito alguma ação para que possa usar isso de uma forma nos projetos, além dos projetos que já temos hoje, alguns outros projetos para incentivar, principalmente os adolescentes, para não ter esse problema que nós temos muito hoje na cidade de Piraí, que é as drogas. Então, só quero aqui confirmar ainda tudo que o nobre vereador Alzimiro falou. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, por presente, internautas. A respeito da fala do nobre vereador Russo, veio com certeza ajudar, acrescentar, nas informações que foram passadas aqui ontem. Como eu disse, eu recebi essas informações e a gente precisava apurar para poder esclarecer, passar para o munícipe e os demais interessados o que de fato estaria acontecendo. Repito que não é o objetivo fazer apologia ao uso da bebida alcoólica, em momento algum. Isso cabe a cada um, sendo maior de idade, responsável por si, fazer uso do que achar melhor. Então não havia nenhum sentido aqui, na minha posição, no meu pensamento, de fazer apologia. A questão é que eu percebi uma certa demagogia quando a pessoa me passou que ali, naquela área específica, seria proibido o consumo de bebida alcoólica. Estranhei, achei que realmente não faz sentido, até porque nós temos várias praças com vários bares. Teríamos que estar fechando, então, todos, proibindo todos de vender a bebida alcoólica. Essa é a relação. Nós temos as nossas escolas, hoje, infelizmente, onde se consome droga. Não só se vende na entrada, na porta, mas também se consome droga. Isso, drogas pesadas, mais pesadas do que o álcool, nós sabemos disso. Então, realmente, alguma coisa, uma ação mais efetiva, mais estudada, mais eficiente, deve ser aplicada para se evitar isso. Que os nossos jovens sejam aliciados dentro das escolas. Essa é uma preocupação. Ontem eu fiz um comentário aqui, gostaria de pedir ao presidente dessa casa, o nobre vereador Prico, que nós convidemos aqui o representante da Polícia Militar para prestar esclarecimentos quanto às denúncias de que policiais militares estão pegando arrego, estão recebendo propina de traficantes no bairro do Asilo. Na semana passada, na sexta-feira,
ou no sábado, me parece, foram pegos 3 rapazes e um deles está detido, um deles está preso. Mas o que está preso é o usuário. Os 2 traficantes estão soltos. Por quê? Porque soltaram os 2 traficantes e prenderam o usuário, uma vez que os 2 são maiores. Então, não se explica. É sabido por todos que isso não existia no bairro do Asilo, não existia naquele ponto, e hoje tem uma casa onde reside uma família, onde a pessoa chega uma vez por semana, que os filhos estão traficando no bairro. Temos que agir, e a polícia está aí para isso, e não para pegar propina. Vamos esclarecer, vamos convidar o comandante, ou seja lá quem for o responsável, para nos prestar esclarecimentos. A sociedade está cobrando. Nós não estamos aqui para pagar a conta, nós sabemos as dificuldades, nós questionamos aqui, os salários são uma porcaria da maioria dos servidores desse país, inclusive dos policiais. Agora, que escolham outra profissão. Se acharem que o salário que ganham não é o suficiente para sustentar suas famílias, escolham outra profissão. Ficar pegando arrego de marginal, de vagabundo, de bandidozinho, safado, trazendo desequilíbrio dentro da sociedade, trazendo desgaste para as pessoas, para as famílias. As pessoas não saem de casa, estão presas, acuadas, com medo. Quem é que pode circular? Nós ou eles? Então, por favor, presidente, já me perguntaram hoje, ontem eu falei sobre esse assunto, hoje me perguntaram se eu não tenho medo. Eu não tenho medo. O dia que eu tiver medo, eu tenho que ir embora, me esconder, viver numa caverna. O que eu não posso é me omitir. Deixar de ir e vir por conta de vagabundo, um marginalzinho sem vergonha, que a polícia sabe quem é. Está esperando o quê para dar o bote? Estamos estudando, nós estamos analisando, estamos investigando. Se quiser pegar, pega logo. É porque tem facilidade, é porque pega arrego para complementar salário. Então, peço ao senhor, Vossa Excelência, senhor presidente, que convide um responsável do batalhão, ou seja lá quem for, para nos prestar esclarecimentos, para saber o que está faltando para agir, porque eles já sabem quem são. Eles já têm conhecimento de quem são esses marginais. Queria falar também a respeito, ontem houve uma manifestação aqui de um cidadão em plenário que equivocadamente, desrespeitosamente se manifestou. Eu não fiz parte do mandato que antecedeu vossa primeira presidência e, dessa forma, não me sinto na responsabilidade de responder o questionamento que o mesmo fez. Ainda assim, por uma questão de compromisso com a sociedade, que tenho, esse era o meu slogan, compromisso com você, sou um servidor, estou aqui para atender. E eu respondi. Disse a ele que me traga os documentos. Me traga os documentos onde a NTT aprova, autoriza a implantação das passarelas, que eu darei destino a elas, a esses documentos. Levarei a CCR, entregarei na mão do Executivo, vou fazer a minha parte, o que me cabe eu faço. Agora, o que não pode é ser leviano e fazer o tipo de levantamento de acusação que fez aqui. Já está respondido, convidei, inclusive, hoje para vir aqui, que eu estaria aqui para atendê-lo. Me atrasei um pouquinho, infelizmente o trânsito me atrapalhou, mas aqui estou. Então nós temos que ter respeito e saber, se houve um envio para alguém, diga para quem foi. Não coloca todo mundo dentro do mesmo saco, não, porque não é assim que funciona. Eu não recebi esse documento, eu não tenho ciência desse documento. E tenho certeza absoluta, seja lá qual for o documento, não autoriza o Executivo a fazer a passarela. Sem a Nova Dutra, sem o Grupo CCR autorizar, não se faz. Mas talvez ele tenha uma fórmula mágica para resolver o assunto. É o que todos nós queremos. É o que todos os cidadãos do Varjão, da Jaqueira, da Caiçara, todos querem isso. Ou alguém aqui é contra? Tem que ter paciência de vez em quando, faz parte, né? A nossa obrigação é atender a todos de forma igual e respeitosa. Mas devemos também responder na mesma altura quando o mesmo falta. Obrigado, boa noite, senhores. Vereador Charles, amanhã vou estar fazendo contato com o Tenente Giroles. Vou tentar confirmar a presença dele aqui na segunda-feira.
por volta das 16 horas, onde eu fiz um convite à secretária de Saúde, hoje, a pedido do vereador Júnior Dentista, para que pudesse vir aqui prestar alguns esclarecimentos a partir das 17. Então, vou ver se eu marco com o tenente às 16 horas e aviso todos os vereadores. Eu queria aproveitar e fazer um comentário aqui na fala do vereador Alzimiro e do Cezinha. Eu também sou favorável que Piraí tenha time, né, com jogadores só de Piraí, tanto no futsal quanto no futebol, como é na ginástica olímpica e no karatê. Mas eu acho muito importante esse intercâmbio também. O vereador Cezinha citou 2 exemplos aqui, do Caio e o Breno, 2 garotos de Piraí que hoje fazem parte da comissão, são técnicos, né, do time da categoria sub-15 e sub-17. Mas citou também o nome do coordenador hoje, do Fábio, né? E eu não tenho dúvida que foi muito grande a colaboração do Fábio e do Daniel quando nós começamos com o futsal de Piraí, e o Breno e o Caio jogavam, para eles chegarem onde eles chegaram hoje. Então, acho muito importante esse intercâmbio. E em cima da fala do vereador Alzimiro, eu não entendi muito bem. Volta Redonda tem um time que já há algum tempo vem disputando a primeira divisão. E tenho certeza que não são só jogadores que moram em Volta Redonda. Barra Mansa chegou agora novamente à segunda divisão. Tenho certeza que não são jogadores de Barra Mansa. Então, do Carioca. E Resende da mesma forma. Então, acho impossível hoje o executivo conseguir verbas e jogadores suficientes para a gente estar disputando uma primeira divisão do Carioca, ou que seja terceira ou quarta, que, né, é um processo que, para chegar à primeira, a gente vai ter que passar Série D, Série C, Série B, só com jogadores de Piraí. Eu acho impossível. Hoje, os nossos garotos que foram campeão no Sub-17, eu tenho certeza que ano passado o time que Piraí jogou a Copa Rio Sul, o Campeonato Carioca, ficou em terceiro no Carioca, disputando com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo. E com, não Sub-17, estou falando do time que jogou e foi campeão que jogou o Campeonato Carioca e foi campeão da Rio Sul. Tínhamos 3 ou 4 jogadores de Piraí, que foi campeão da Rio Sul e que jogou Carioca. Tenho certeza que essa garotada que eram sub-15, sub-16 e hoje foram campeão do sub-17, se inspirou bastante nesses atletas que vieram de fora e nos ensinaram bastante. Então, acho que se algum dia conseguirmos ter um time só de Piraí, tanto no futsal quanto no futebol, vai ser maravilhoso. Mas eu não consigo ver um Flamengo, um Vasco jogando o Carioca só com jogadores do Rio. E dificilmente a gente vai conseguir jogar um campeonato desse, de ponta, só com jogadores de Piraí. Mas eu ficarei muito feliz se a gente conseguir fazer isso um dia. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 15 de setembro, do Correntiano Regimental.